Fala pessoal, fala Nutri, seja muito bem-vindo a esse conteúdo nossa aula 118. Na verdade, eu queria gravar essa aula aqui ontem no formato de live, só que por conta de correria, galera, na verdade eu tô no processo de mudança. Então, mudança aqui no Rio de Janeiro é bem complexo, porque se você vê um imóvel ali, no caso eu tô procurando para alugar, né? Se você vê um imóvel que você acha interessante, você tem que visitar o quanto antes para você tentar dar início no processo, porque tudo aqui é alugado muito rápido, né? Então, tô nessa correria de visitar imóvel, volta para casa, visita outro. E por conta dessas questões, o trânsito também não ajuda. Ontem eu não consegui fazer esse conteúdo ao vivo. E por que eu queria fazer ao vivo? Justamente para ter essa interação com vocês. Essa é uma aula, Nutri, que eu vou trazer muito questões pessoais, vivências pessoais, correlacionando ali com o ambiente profissional. Então não vai ser uma aula muito voltado para interpretação de artigos, para dados científicos, inclusive nessa aula de hoje. Eu nem vou trabalhar com slides, porque eu quero ter esse contato de contar essas vivências. Não vai deixar também de ser um conteúdo, porque a proposta que vai ser seguida. Eu vou explicar para vocês 3 pontos fundamentais do atendimento nutricional para você entregar os melhores resultados para os seus pacientes, só que eu vou trazer esse conteúdo da minha perspectiva, não especificamente de artigos científicos, por mais que em algum momento nesses dois universos, né, da experiência profissional barra pessoal do nutricionista, ele acaba se linkando também com esse conteúdo teórico científico. Mas muitos já conhecem aqui a minha história e eu saí da faculdade despreparado para os atendimentos, Nutri. A gente sabe que a primeira etapa de uma consulta nutricional é a anamnese. E o que eu fazia quando o paciente chegava lá no meu consultório, os amigos, os colegas, né, que eram mais próximos, que geralmente são os nossos primeiros pacientes. Então eu pegava aquelas anamneses pré-prontas, né, que vem do software, ou então que a própria faculdade sugere em determinado momento, e eu me agarrava aquele papel, ou então aquele arquivo no computador, como se aquilo ali fosse de fato um passo a passo da minha consulta, como se aquela fosse a ferramenta que eu tinha, aquela ferramenta que eu tinha, para ter de fato algum controle sobre o que vai acontecer, principalmente nessa primeira etapa do atendimento nutricional. E com o passar do tempo, eu vou trazer também aqui outras questões que me levaram a ter essa percepção, eu fui entendendo que aquela não é a melhor maneira de fazer uma anamnese. Eu sei também que muitos nutricionistas, estudantes de nutrição, sentem essa insegurança e imaginam como que pode ser assustador, principalmente esse momento inicial com o paciente, que ele ainda não tem intimidade. Mas eu te convido a essa reflexão. Nutri, se você for sentar para conversar com uma pessoa, com um conhecido, né, com, não sei, um parente da sua mãe que chegou na sua casa e você vai trocar uma ideia, isso soa de uma maneira muito mais leve, né? Você conversar com uma pessoa, você apresentar, pedir para ela se apresentar, pedir para ela contar questões da vida dela, isso fora do ambiente de consultório, né, é algo muito leve. Para pessoas que têm facilidade de comunicação, então, é praticamente intuitivo. Quando você já está interagindo com aquela pessoa, você já está trocando informações. Só que eu vejo que essa mesma pessoa que é comunicativa, que tem essa facilidade para interagir, se colocar um jaleco nessa pessoa, um computador, né, uma mesa, e pedir para ela fazer uma anamnese, já cria aquela barreira de, ó, agora eu não sou mais aquela pessoa fora daqui, agora eu sou um nutricionista e eu tenho que fazer essa anamnese de uma forma perfeita, completa, enfim. Então eu acho que essa barreira que a gente cria a partir do momento que a gente entra para assumir a figura do nutricionista, né, o personagem do nutricionista, e entra nesse momento da anamnese, eu acho que isso pode criar uma barreira que não deveria existir. Eu acho que já deu para entender que um dos pontos fundamentais para você entregar os melhores resultados para o seu paciente é a anamnese. Por isso que eu estou contextualizando tudo isso. E eu tive essa dificuldade, né? No primeiro momento, eu achava que eu tinha que fazer aquela anamnese da melhor maneira possível, seguindo cada uma das perguntas, né, que já tinha nesse arquivo pré-pronto, certo? Com o passar do tempo, até ganhando um pouco mais de segurança relacionada com a prática mesmo,
né? Acaba que a prática também te traz muita segurança, o dia a dia executando sempre aquilo, a conversa ela foi ficando mais fluida. Isso aconteceu também porque, de certa forma, eu fui memorizando a sequência de perguntas que estavam ali. Então, eu já fui trazendo isso para uma conversa um pouco mais fluida, sem ficar parando toda hora para olhar qual seria a próxima pergunta. Então, quando eu fui dando essa fluidez maior para a conversa, eu fui interpretando ali que o paciente se sentia melhor dessa maneira. Ele sentia que ele estava conversando, né, com uma pessoa. Ele não estava simplesmente respondendo ali uma série de perguntas como se fosse uma entrevista. Eu acho que a gente tem que quebrar muito essa questão de que uma anamnese é uma entrevista, porque não é. É uma conversa. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu já sabia o que eu ia perguntar em sequência, eu conseguia dar um giro melhor para aquela conversa, tornar aquele momento ali menos engessado, menos quadrado e algo mais dinâmico. É o que tornava também aquela experiência mais positiva para o paciente, mas também positiva para mim. Então, eu comecei nesse sentido. Eu tinha uma série de perguntas que eu seguia ali religiosamente, né? Se passasse alguma daquelas perguntas, eu voltava, fazia aquela pergunta. E com o passar do tempo, por ter memorizado aquelas perguntas ali, a conversa ia ficando mais fluida. Nutri, a partir do momento que eu comecei a sublocar o consultório, porque, para quem não entende de sublocação de consultório, sublocar é você pagar pelo tempo que você vai utilizar, né? Você consegue pagar pelo tempo que você vai utilizar, por exemplo, por minuto, por hora ou por turno. Tem diferentes maneiras de você sublocar o consultório. Eu comecei a atender em um local onde eu sublocava por hora. Por hora. Então eu fazia esse cálculo. No começo a gente tem as contas mais apertadas, né? Então, pensando que eu tinha 1 hora para atender aquele paciente, eu sentei, né, frente ali aquele material que eu usava para anamnese, e eu pensei, cara, como que eu posso tornar essas perguntas mais sucintas? Quais são as perguntas aqui que de fato eu utilizo as respostas no momento de fazer a prescrição? Porque eu fui entendendo também, quando eu tinha mais tempo para conversar com o paciente, eu fazia todas aquelas perguntas, mas boa parte daquelas respostas eu não utilizava para nada. Para alguns pacientes, isso pode ser inclusive desconfortável, você fazer muitas perguntas, principalmente para aqueles pacientes mais diretos, aqueles pacientes monossilábicos, né? Pessoas mais diretas, né? As pessoas têm diferentes perfis de comunicação, algumas gostam mesmo de falar, outras são mais diretas. Então esse foi um gap que eu parei e pensei, cara, como que eu vou limpar parte dessas perguntas aqui sem deixar a minha anamnese incompleta, mas de uma maneira que eu consiga executar essa anamnese num espaço de tempo menor. Por quê? Porque agora eu só tenho 1 hora para atender esse paciente. Porque se passar de 1 hora, a conta aqui no estabelecimento que eu estou sublocando vai ficar mais cara. Então, a partir desse contexto, eu comecei a trabalhar em cima da anamnese, comecei a lapidar aquela anamnese de uma maneira, como eu falei, né, que conseguisse trazer perguntas diretas ao ponto, não prorrogasse aquela lista tão grande, já que não era uma necessidade, e eu consegui, de fato, lapidar essa anamnese para ser direta, né, curta, e também que eu conseguisse, dessa maneira, coletar as respostas essenciais. Uma coisa, Nutra, que eu não deixei, não abri mão de fazer, foi justamente criar conexão com o paciente durante a anamnese. Tá? Por mais que em alguns momentos, como esse meu, o espaço de tempo era limitado, fazer algumas perguntas sobre o paciente que não necessariamente estão dentro da anamnese é uma opção interessante. Eu vou explicar isso melhor. Mas a partir do momento que eu fui ganhando mais segurança durante a anamnese, eu abri outras perguntas, né, individualizadas para aquele paciente que criaram uma conexão melhor. Então, hoje em dia eu recebo pacientes que praticam uma atividade física que eu não conhecia. Esses dias eu recebi um paciente que ele praticava pádel, acho que não sei se é pádel ou pádel que se pronuncia, que é uma espécie de tênis, né, em um ambiente fechado, que eu até perguntei, mas não é o squash? Não, ele falou que era uma atividade física completamente diferente. Então eu demonstrei interesse, e de fato um interesse genuíno por aquela atividade física, porque eu nunca tinha ouvido falar, certo? E por ser uma atividade que ele gostava, que ele já participava de competições, ele ficou muito empolgado de explicar como funcionava aquela atividade física. Eu não tenho dúvida que para esse paciente
foi um momento de conexão interessante. Ele se sentiu bem falando daquilo que ele praticava. Então, essas perguntas, principalmente se é sobre um assunto que você já percebeu que o seu paciente ele tem interesse em falar, aí boa parte das vezes você também tem interesse em ouvir, você pode encaixar na sua anamnese com esse propósito de criar conexão. A conexão entre o profissional e o paciente ele se dá principalmente nesse momento da anamnese. Então, uma vez que você tem ali as suas perguntas para guiar a sua anamnese, sempre que você puder encaixar essa pergunta para criar essa conexão, eu acho que isso é muito produtivo para tornar também o acompanhamento mais leve, para o paciente te ver também como essa imagem de uma pessoa, um ser humano, né? Até mesmo um amigo, que ele pode te contar ao longo da jornada que nem sempre vai ser uma jornada fácil, certo? Então, quando ele vê você como um ombro amigo também, que ele tem a abertura para perguntar, para falar, eu acho isso bem interessante. E como eu sempre digo também, Nutri, você ser um profissional grande, um nutricionista grande, tem as suas vantagens. Mas você estar começando tem outras vantagens que também são muito interessantes, como, por exemplo, criar esse laço, essa conexão um a um. Certo? Então você pode dar atenção para esse paciente. Se você usa as redes sociais, você pode ir lá seguir esse paciente na rede social. Quando você vê ele praticando o pádel, por exemplo, você pode fazer um comentário. Isso ajuda bastante a criar um laço fora também desse ambiente de consultório. E é algo que ajuda muito na fidelização. Hoje na internet, em diferentes plataformas, a gente vê propostas de como fidelizar os seus pacientes, como fidelizar clientes, 1000 estratégias mirabolantes para você fidelizar o seu paciente. Eu acho que essa questão da conexão é pouco falada, certo? Não adianta nada você usar 1000 estratégias para fidelizar o seu paciente se você não consegue se conectar com aquela pessoa que está do outro lado. E uma das melhores maneiras, talvez a melhor que eu já tenha conhecido na prática, é você mostrar interesse, de preferência um interesse genuíno, naquilo que a pessoa do outro lado também tem um interesse, tá? Então vou tentar resumir tudo que eu trouxe aqui sobre anamnese, que, como eu já falei, é um dos pontos fundamentais, um dos 3 pontos fundamentais para entregar os melhores resultados para o seu paciente. Você ter, de fato, perguntas para guiar a sua anamnese, mas não se agarrar a elas profundamente. É como se aquilo ali fosse um passo a passo, uma regra totalmente engessada. É interessante com o tempo, você vai também memorizar a sequência dessas perguntas, mas traga essas perguntas de uma maneira fluida, através de um diálogo, né? Não necessariamente através de um modelo de entrevista. E, se possível, traga perguntas também relacionadas àquela pessoa, àquele indivíduo. Ele vai, em algum momento, abrir essas questões do que ele gosta de fazer. Ele pode mencionar, por exemplo, eu tenho um cachorro que eu levo para passear e o cachorro... pô, legal. Qual o nome do seu cachorro? Qual a raça? É um cachorro tranquilo? Você pode fazer perguntas também para criar essa conexão com o seu cliente. Mas a sua anamnese ela precisa ser o mais curta possível, desde que você consiga coletar todas as informações, né, que você vai utilizar ao longo da sua prescrição. Se você já atende, eu te convido a fazer essa reflexão. Tem alguma pergunta, né, lá no seu arquivo que você não utiliza a informação para nada? Se tiver, né, talvez seja mais interessante você tirar essa pergunta e usar esse espaço de tempo para criar uma conexão maior com o seu paciente. Perfeito? Então, primeira etapa, primeiro passo para você entregar os melhores resultados para o seu paciente, uma anamnese eficiente, tanto do ponto de vista de coletar as informações necessárias, né, mas também de criar uma conexão e tornar o acompanhamento algo mais prazeroso para o seu paciente. Uma vez que a gente domina essa primeira etapa, a gente pode entrar na segunda, que é avaliação nutricional, que eu vejo também como um grande terror, né, para os nutricionistas. Igor, mas qual fórmula eu utilizo? Será que eu compro já um adipômetro clínico, compro um científico, compro um balanço de bioimpedância, uso foto, circunferência? Nutri, aqui eu vou convidar vocês também para uma autorreflexão, né? Porque às vezes a gente tem essa cabeça, pô, será que tal nutricionista que eu considero uma referência, qual método ele utiliza? Será que ele utiliza adipômetro? Se ele usa adipômetro, qual será o protocolo que ele utiliza? E às vezes olhando muito para fora, para o outro,
A gente para, a gente deixa de lado ali o senso crítico para você interpretar o seu paciente, certo? Para você entender a necessidade daquele paciente que está na sua frente. Eu, de fato, domino diferentes métodos de avaliação nutricional, mas uma boa parte dos meus pacientes eu só utilizo peso total na balança, só o comparativo de fotos, entendeu? Pode ser que dominar muitos métodos para você que está no início nem seja tão interessante. Então, avaliação nutricional é algo que o nutricionista ele tem que saber interpretar. Existem diferentes métodos para você avaliar o seu paciente. E para isso não existe uma cartilha específica, onde você está, se você estiver dentro, você está fazendo da maneira correta, se você estiver fora, você está fazendo de uma maneira incorreta. Certo? Obviamente, se você utilizar dobras cutâneas, adipômetro, para um paciente com obesidade grau 2, você está cometendo um erro. Tá? Mas você entender, olhar para aquele paciente e entender qual, de fato, é um método que você pode utilizar para avaliá-lo, levando em consideração outras questões, além das questões técnicas. Por exemplo, será que para esse paciente que está com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, será que se eu pedir para tirar aqui as fotos, do comparativo de fotos, isso vai ser confortável para esse paciente? É bem provável que não. É bem provável que essa seja uma questão constrangedora para o seu paciente, até mesmo peso na balança. Dependendo de como esse paciente se sente, da relação dele com a balança, você pesar esse paciente pode ser algo constrangedor. Então, olha que doideira. Nutri, se você atende um paciente nesse contexto, né, com um nível de obesidade mais avançado, e ele tem péssimos hábitos alimentares, come fritura, só come bobagem industrializado, né, enche os alimentos de açúcar. Se esse paciente chega para você no consultório e você faz uma intervenção, você já começa um processo de reeducação alimentar, você pode nem fazer avaliação nutricional nesse paciente. Olha isso. Porque até a balança pode ser algo agressivo para aquele paciente. Isso quer dizer que você está errado? Não. Porque você sabe que aquele caminho ali pode ser o melhor para aquele paciente. Você sabe que você não precisa de um número minucioso para falar se aquele paciente está evoluindo ou não. Se aquele paciente chega na próxima consulta e ele fala para você que reduziu drasticamente o açúcar refinado que ele está adicionando, que ele parou de comer fritura, está dando preferência ao grelhado, ao cozido, começou a fazer caminhadas, esse paciente está evoluindo com certeza, Nutri, independente de avaliação nutricional. Então, acho que com esse exemplo, eu até consigo trazer uma questão prática para vocês entenderem que você consegue sim trabalhar em cima do paciente sem dominar diferentes métodos de avaliação nutricional. Certo? Então, a avaliação nutricional ela tem que ser interpretada de acordo com o contexto daquele paciente. Obviamente que existem métodos mais precisos. Se você está atendendo um fisiculturista, uma pessoa que já tem um percentual de gordura mais baixo, aí sim você pode e deve utilizar um adipômetro, uma vez que você domina a técnica. O comparativo de fotos é muito interessante, você pode utilizar também circunferências, né? Mas eu sempre aconselho que vocês dominem pelo menos ali uns 3 ou 4 métodos, mas que vocês não se prendam a eles totalmente de uma maneira que aquilo ali pode mais atrapalhar do que ajudar, dependendo do contexto que você está inserido, perfeito? Então, a segunda etapa para você entregar excelentes resultados para o seu paciente é a avaliação nutricional, principalmente olhando desse ponto de vista de interpretação. Interpretar as necessidades daquele indivíduo que está na sua frente. Existe um termo na nutrição, não lembro a primeira vez que eu ouvi, mas que é bem disseminado, que é o seguinte: Nutri, você não é um alfaiate. Você não precisa ficar medindo cada parte do corpo do seu paciente. Existem diferentes maneiras de você avaliar se o seu paciente está evoluindo ou não. Uma informação que eu acho bem interessante é a seguinte: quanto mais gordura o seu paciente tem, mais gordura ele vai perder ao longo do processo. Quanto menor a quantidade de gordura que o seu paciente tem, mais massa muscular o seu paciente vai perder ao longo do processo de definição de emagrecimento, por exemplo. De fato, se o seu paciente ele já tem um percentual de gordura mais baixo,
você tem que se preocupar com o método de avaliação nutricional, com uma avaliação mais minuciosa. Eu diria até que quanto menor o percentual de gordura do seu paciente, mais você tem que se preocupar com um resultado minucioso, um resultado detalhado da avaliação nutricional. Tudo bem? Quanto maior a quantidade de gordura corporal, você tem mais margem de diferentes métodos, mais práticos, inclusive, para utilizar. Perfeito? Mas lembre dessa informação, Nutri, você não é alfaiate do seu paciente. Se você está utilizando com ele 2, 3 métodos que já são suficientes para avaliar se aquele paciente está evoluindo ou não, não precisa ficar fazendo diferentes métodos. Tá? E explica isso para o seu paciente, que eu vejo que às vezes vocês têm esse receio de ter uma insegurança em relação à avaliação nutricional e para mostrar serviço vocês ficam fazendo diferentes análises daquele paciente. Aí faz a dobra, aí faz a bioimpedância, aí faz o comparativo de fotos, faz circunferência, tá? Isso não é uma necessidade, Nutri. Até porque o seu paciente, a maioria deles nem sabe o que está sendo feito ali. Ele confia no que você fala. Então, se você fala para ele que naquele contexto você só precisa acompanhá-lo pelo peso total e pela circunferência, ele vai acatar. Pode ser até que ele pergunte, mas e em relação àquelas dobras, eu já fiz outra vez? Não, para você não é o método mais adequado. Inclusive, utilizar esse método para você é contraindicado. Para o seu resultado, para o seu objetivo, a gente vai usar a balança e a circunferência. Certo? Então, você entender, interpretar e explicar isso para o seu paciente quando for necessário. Né? Porque, na prática, na maioria das vezes, eles entendem o que está acontecendo, eles só querem saber o que é para fazer, se eles já pode trocar de roupa, se já acabou. Entendeu? Porque quem domina isso é o nutricionista. Ele está contando com isso. Ele chegou no seu consultório já contando que você vai dar conta de seguir a melhor conduta para ele. Tá? Então, a segunda etapa é essa questão da avaliação nutricional. Nós temos diferentes métodos. Tudo bem? Em outro momento eu vou falar melhor sobre todos os métodos que nós podemos utilizar, mas trago esse insight principal. Quanto menor o percentual de gordura do seu paciente, maior deve ser a sua preocupação em relação a qual método utilizar. Então, para pacientes com uma quantidade de gordura corporal maior, não é uma necessidade extrema. Tá? Terceiro ponto, Nutri. Cálculo do gasto energético. Essas são as 3 etapas, os 3 passos para você entregar os melhores resultados para o seu paciente. Anamnese, avaliação nutricional e cálculo do gasto energético, que é o que a gente vai entrar agora. Nutri, calcular o gasto energético do paciente é importante. Isso aqui não existe discussão. Existem também diferentes caminhos para você calcular o gasto energético do seu paciente. Mas eu vou trazer o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. Se é um paciente com obesidade, grau avançado, péssimos hábitos alimentares, imagina isso, péssimos hábitos alimentares, sedentário e tal, você precisa, de fato, calcular o gasto energético desse paciente? Aquele mesmo paciente que a gente trabalhou com reeducação alimentar, né? Trocou fritura pelo cozido, começou a fazer atividade física. Não nutre. A maioria dos casos, como esse, de uma obesidade mais avançada, paciente com péssimos hábitos alimentares, só com um processo de reeducação alimentar, a gente já consegue fazer esse paciente dar os primeiros passos. Obviamente que, a partir de algum momento, quando ele já estiver caminhando no objetivo de emagrecimento, você vai precisar calcular o gasto energético desse paciente. Certo? Mas a lógica também se aplica. Você precisa saber interpretar se para aquele paciente você tem que fazer um cálculo específico, minucioso do gasto energético ou não é uma necessidade. Né? Tem um método que eu utilizava muito, né, principalmente para quem tem sobrepeso, obesidade, que é o recordatório habitual. Como que funciona? Você vai entender durante a anamnese como que é a alimentação desse paciente, você vai calcular como que está, principalmente seu paciente que tem uma alimentação padronizada, né? Você vai calcular o quanto de calorias ele está ingerindo, né, atualmente, e você vai calcular um déficit calórico em cima daquela ingestão habitual, que é um método também bem prático, interessante e que funciona, certo? Igor, mas é um paciente que eu estou atendendo aqui que ele já tem um baixo percentual de gordura, o objetivo dele ou é ganho de massa muscular, ou então é uma definição mais complexa. Aí sim, Nutri, não tem jeito, você vai precisar calcular o gasto energético
desse paciente. Tá? E para isso existem diferentes fórmulas na literatura. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente falar aqui. Essa aula aqui, Nutri, não sei se você já percebeu, mas eu não planejei um roteiro, uma coisa engessada. Eu queria realmente tratar essa aula de hoje como se a gente estivesse tomando um café, um bate-papo direto, e você me perguntasse as 3 etapas que eu considero fundamental na consulta. Agora a gente está falando sobre o gasto energético. Mas um ponto que eu acho interessante é você entender como são feitas essas fórmulas para calcular o gasto energético do seu paciente. Então, por exemplo, uma fórmula que a gente utiliza, né, para calcular o gasto energético do indivíduo com um físico bem atlético é a fórmula de Tinsley. E por que a gente utiliza a fórmula de Tinsley para indivíduos que têm um grande volume de massa muscular e um baixo percentual de gordura? Porque é uma fórmula que foi desenvolvida com base nesse público. Os pesquisadores foram lá, selecionaram uma série de indivíduos com esse perfil atlético, grande volume de massa muscular, baixo percentual de gordura, avaliaram eles através do padrão ouro, né, que é a calorimetria indireta, encontraram qual era o gasto energético, a taxa metabólica de repouso desses indivíduos e desenvolveram uma fórmula específica para eles. Entende? Como que são elaboradas essas fórmulas? Obviamente que essa mesma fórmula para um indivíduo com obesidade não vai funcionar. Porque 1 quilo de massa muscular consome mais calorias do que 1 quilo de gordura. Se é um paciente que tem muita massa muscular, baixo percentual de gordura, naturalmente a taxa metabólica de repouso dele vai ser maior, porque o corpo dele é mais caro, caloricamente falando. Entende? Então, saber utilizar a fórmula correta para o paciente correto também vai fazer bastante diferença, né? Vai ser a base para o seu cálculo dietético, certo? Então, as fórmulas, elas ajudam muito. O ideal, né, pensando assim, no cenário perfeito, é que todo mundo tenha, o nutricionista, né, tem esse aparelho de calorimetria indireta, que é o que analisa a taxa metabólica de repouso do indivíduo. Porém, né, quando você usa a fórmula para calcular a taxa metabólica de repouso do seu paciente, a fórmula correta para o paciente correto, né, você encontra um resultado muito parecido do que o resultado da calorimetria indireta. Mas é interessante você saber que existem fórmulas específicas para públicos específicos, porque os pesquisadores selecionam os indivíduos no qual eles vão trabalhar naquele estudo, naquele artigo científico especificamente, tá? Mas, Igor, eu ainda não domino as fórmulas, não conheço muitas fórmulas, uso aquela fórmula antiga de Harris Benedict que eu aprendi na faculdade. O que eu faço nesse momento? O que você pode fazer, Nutri, é utilizar aqueles outros métodos. Ingestão habitual desse paciente, reeducação alimentar, principalmente no caso de obesidade. Você pode trabalhar com reeducação alimentar, implementação de atividade física, que eu gosto muito de fazer na prática, no dia a dia de atendimento, é estabelecer para o paciente um plano de ação ao invés de somente um plano alimentar. Então, além do plano alimentar, eu gosto de conversar com esse paciente sobre como que ele vai guiar as atividades físicas, quantas vezes por semana ele vai fazer essa atividade física, como que ele pode começar, porque é algo interessante também. Muitos vão até o consultório, só que não fazem atividade física ainda, não sabem como começar. Então você conversa com ele, pô, atualmente, como que é a sua rotina? Qual que é o melhor momento para você fazer atividade física? Né? E aqui a gente está falando caso a pessoa não tenha um educador físico, não esteja sendo acompanhada por um profissional de educação física. Você pode conversar com ela, estimular ela a começar a dar uma caminhada, ir até a academia, pedir uma série para o professor da academia. Então, esse plano de ação você também consegue incentivar o seu paciente. Além da hidratação, além do controle das refeições livres, como que ele pode dar início a esse processo de atividade física. Né? E um ponto também que eu acho que alguns nutricionistas se confundem. Né? Aquela fórmula que você utiliza, como eu acabei de dar o exemplo aqui de Tinsley, essa fórmula vai encontrar a taxa metabólica de repouso do seu paciente. Então, uma vez que você encontra a taxa metabólica de repouso do seu paciente, você vai encontrar o gasto energético total, que são coisas diferentes. Taxa metabólica de repouso seria a energia, né? É a energia que o seu paciente gasta, né, para ficar
o dia todo ali, tranquilo. Não chega a ser uma taxa metabólica basal, porque são coisas diferentes, tá? A taxa metabólica de repouso é um pouquinho mais alta, porque envolve ali alimentação, envolve não necessariamente o controle de temperatura, que é o que a gente precisaria para calcular a taxa metabólica basal, mas a taxa metabólica de repouso seria muito relacionado a um dia inteiro de sedentarismo, 100% ali deitado na cama sem atividade nenhuma, né? Já o gasto energético total inclui as atividades diárias desse paciente. Então, uma vez que você encontra a taxa metabólica de repouso, existem algumas maneiras que você pode utilizar para chegar ao gasto energético total. O método que eu mais indico é você utilizar a tabela de NAF, que é o nível de atividade física, que você multiplica a taxa metabólica de repouso pelo número ali equivalente ao nível de atividade física do seu paciente em relação ao NAF, e aí você encontra o gasto energético total. Mas, ratificando, o mais interessante é você interpretar se para aquele paciente vale a pena ou não você ter esse trabalho e também esse investimento intelectual de calcular o gasto energético. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você faz o cálculo, digamos que seja um paciente que está nesse processo de reeducação alimentar, está começando a fazer atividade física, um paciente que não seja necessário paciente que não é necessário você calcular especificamente o gasto energético dele. Se você calcula esse gasto energético, existe uma tendência muito grande de você tentar calcular a dieta em cima daquele valor que você achou. Sendo que isso não necessariamente vai ser o melhor plano. Talvez para aquele paciente caminhar um passo a passo, bem devagar, pensando em reeducação alimentar antes de fato entrar na contagem de calorias. Talvez, é uma possibilidade, esse caminho primário seja mais interessante para esse paciente. Tá? Então, Nutri, esses são os 3 pontos que eu considero fundamental para você entregar os melhores resultados para o seu paciente. E aqui é uma questão muito interpretativa. Se você reparou bem, tanto a avaliação nutricional como o cálculo do gasto energético, por mais que sejam etapas fundamentais, você vai precisar entender e interpretar aquele paciente especificamente que está na sua frente para seguir o melhor caminho em relação à conduta daquele paciente, certo? Por isso que não vale tanto a pena você se apegar a fórmulas específicas, a ter um passo a passo muito bem detalhado, porque a chance de você não conseguir individualizar aquela prescrição por já ter algo muito quadrado, muito engessado, é bem grande. Né? Então, para você que está começando, se apegue mais a tentar entender o contexto daquele paciente, interpretar aquele paciente, ao invés de ficar preso a fórmulas e números especificamente. Tá? E em relação à anamnese, trago essa reflexão também. É uma anamnese que você consiga coletar as informações necessárias do seu paciente através, principalmente, né, de preferência, de um diálogo, de uma conversa, de um bate-papo, do que uma entrevista, e criando esses momentos de conexão, entendendo quem é aquela pessoa que está do outro lado da mesa, deixando aquela pessoa que está do outro lado da mesa te conhecer também, traga suas experiências. Se ela tem uma dificuldade, por exemplo, em relação à organização, traga suas experiências. Pô, para mim funcionou melhor cozinhar uma vez na semana para a semana inteira. Ou então, para mim funcionou melhor, né, contratar marmitas congeladas feitas artesanalmente com base na minha dieta. Eu trago as suas experiências para que aquela pessoa sinta que você já passou por aquela mesma dificuldade, que você conseguiu contornar, bem, para que ela, de fato, enxergue que do outro lado da mesa existe um ser humano. Perfeito? Isso é a base para a construção de uma conexão que certamente vai influenciar positivamente ao longo do acompanhamento. Certo, Nutri? Então, como eu falei, foi mais um bate-papo, nem considero isso aqui uma aula, como vocês geralmente veem por aqui, mas espero ter ajudado vocês em relação a esse conteúdo. Vou trazer mais conteúdos em relação a esses 3 pilares, esses 3 pontos fundamentais: anamnese, avaliação nutricional e cálculo do gasto energético. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica de olho nos grupos do WhatsApp e no Instagram também. Perfeito? Vou ficando por aqui e até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.